Olá pessoal, vamos conhecer um pouco sobre o que é lei de Coulomb, que é a força entre duas cargas elétricas a uma certa distância, provocando assim entre elas uma força de atração ou de repulsão. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Primeiramente, lembrar, olha, que essa lei foi criada por Charles Augustin de Coulomb, que ele demonstrou que entre duas cargas elétricas Q1 e Q2, separadas por uma distância d no vácuo, surgiria uma força de atração ou de repulsão. De atração seria carga de sinais opostos e repulsão carga de sinais iguais. Essas forças seriam de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, de acordo com o princípio da ação e reação, certo? Eu estaria aí, olha, uma força de atração, no caso é demonstrado por duas cargas de sinais opostos. Assim, eu tenho aqui, olha, força de atração, uma carga positiva e a outra negativa, ou o inverso, negativo, positivo. A uma certa distância d, essas forças têm o mesmo valor, mesma direção, mas sentidos opostos, chamada de atração, carga de sinais opostos. A repulsão eu teria o quê? Uma força entre duas cargas elétricas de sinais iguais, ou ambas positivas, ou ambas negativas. Também surgirá entre elas uma força de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, baseado exatamente na chamada lei de Coulomb, ok? A influência desses fatores foi determinada o quê? Experimentalmente por Coulomb, não, Charles Augustin de Coulomb, e ele chegou a esse seguinte enunciado, a lei em si. Ele escreveu o quê? Que a força entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, a gente vai mostrar o que é isso, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas duas cargas. Significa o quê? Que o produto das duas cargas em módulo, assim, quando aparecer uma carga negativa, a gente vai substituir um valor positivo, certo? Quanto maior o valor dessa carga, maior o valor da força elétrica. E que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, quer dizer, distância ao quadrado. Aumentou a distância, vai diminuir o valor da força elétrica. Através dessa equação aqui, certo? Eu teria força elétrica, a constante do meio, quer dizer, aonde as cargas estão localizadas, que a gente vai considerar sempre essas cargas no vácuo. Aí terá uma constante para ela, um valor específico, constante, que será dado na questão. O produto de Q1 e Q2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Assim, logo eu terei Q1 e Q2 é diretamente proporcional à força. Maior o produto de Q1 e Q2, maior a força. Inversamente, olha, por isso que está dividindo, quanto maior a distância, menor o valor da força. Lembrando que essa distância é elevado ao quadrado. Ok? A constante eletrostática, que é o K0, foi obtida, logicamente, de acordo com o sistema internacional, que aí você vai considerar as seguintes unidades do K0. Será ela 9 vezes 10 elevado a 9. Assim, esse é o valor da constante eletrostática do vácuo, sempre. Unidade, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Por isso, lá na lei de Coulomb, teremos que calcular carga em Coulomb e distância em metro. Naturalmente, vai aparecer força elétrica dado em Newton. Essa força será de atração ou de
repulsão dependendo dos sinais. Ok? O gráfico. O gráfico da lei de Coulomb, ele é demonstrado através de uma hipérbole, que no caso é essa curva aqui, olha, que demonstra exatamente o quê? À medida que a distância aumenta, o valor da força diminui. Não na mesma proporção. Por quê? Porque a distância é elevado ao quadrado. Eu demonstro no gráfico aqui. Eu tenho uma distância D, eu tenho uma força elétrica F. Quando essa distância aumenta em 2 vezes, a força diminui em quanto? Em 4 vezes. Quando essa distância aumenta em 3 vezes, essa distância aumentou em 3 vezes, a força diminui em quantos? Em 9 vezes. Distância aumentou em 4 vezes, força diminui em 16 vezes. Se por acaso a distância diminuísse 2 vezes, a força aumentaria 4 vezes. Certo? Assim, aumentou distância, diminui força. Diminuiu distância, aumentou força. Não esquecer que está elevado ao quadrado. Ok? Vamos a um exemplo. Bem simples. Eu teria aí duas cargas elétricas Q1 e Q2, certo? Vamos enumerar aqui, olha. Vou colocar aqui uma carga Q1, aqui na frente Q2, tá aqui Q1 vale 1 Coulomb. Ele diz no enunciado que são o quê? Duas cargas de valores iguais. Tá aqui o Q2. Também 1 Coulomb. Você teria. Determina a força de repulsão, carga de sinais iguais, entre duas cargas elétricas de 1 Coulomb, quer dizer, cada uma vale 1 Coulomb, certo? Você tem aqui 1 Coulomb Q1, 1 Coulomb Q2. Não há necessidade de transformar, já as unidades estão no SI. Distância entre elas vale, por coincidência também, 1 metro, que também já está de acordo com o sistema internacional. Distância em metro. Lembrar, a constante é quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Agora, calculando a força. F, K0, a gente tem que lembrar disso aqui, olha. Produto de Q1 vezes Q2 dividido pela a distância ao quadrado. Agora, substituir. A gente já sabe que a constante, né, olha, K0 aqui vale 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes Q1, 1 Coulomb. Q2, também 1 Coulomb. Sobre a distância entre elas, que também vale 1 metro elevado ao quadrado. Matemática, vamos lá para a nossa matemática. Eu vou simplesmente o quê? Multiplicar 9 vezes 1 vezes 1, que dá 9 vezes 10 elevado a 9. Sobre quanto? 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Vou dividir. 9 dividido por 1 dará 9. Repete. 10 elevado a 9. Unidade do quê? Newton. Logo, a minha força de interação entre duas cargas elétricas de 1 Coulomb a uma distância de 1 metro no vácuo vai valer quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Força de repulsão, que são cargas de sinais iguais. Ok? Exemplo 2. Eu teria duas cargas, Q1 e Q2. Aqui, olha. Q1 e Q2. Tá aqui, Q1 vale 2 micro
Veja a diferença da anterior. Aqui eu já vou ter que transformar, olha. Q2 menos 4 micro. Isso aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 6. Porque micro vale 10 a menos 6. E aqui será menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. Distância entre essas duas cargas. Aqui, ó. Aqui, Q1 e Q2. Olha, tá aí, rabiscadinho. Qual a distância? Entre elas tem uma distância de 5 centímetros. Que eu vou transformar em metro. Centímetro para metro. Duas cargas decimais. Assim será 0,05 metros. Para a gente não trabalhar na forma decimal, vamos trabalhar de uma maneira mais simples. Trabalhar como? Em notação científica. 0,05 será 5 vezes 10. Aí vou fazer isso, ó. 1, 2, menos 2. Unidade, metro. E a constante? A gente já sabe que é quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Não foi dado na questão, a gente vai lembrar, mas toda a questão é dada esse valorzinho aí, certo? Substituindo, aí eu vou lembrar que, quando eu digo eu, vocês, né? K0, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo, F vai ser minha constante, que é quanto? 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica Q1, que era 2 micro, passou a ser quanto? 2 vezes 10 a menos 6, que era Q2 menos 4 micro, passou a ser menos 4 vezes 10 a menos 6. Lembrar, na equação, esquece esse sinalzinho aqui, olha. Não me interessa. 4 vezes 10 a menos 6. Foi negativo? Deixa para lá. Esquece. Distância. 5 vezes 10 a menos 2. Tudo isso é elevado o quê? A 2, ao quadrado. Lembrando que esse valor veio de onde? Era 5 centímetros. Transformei em metro, que deu 0,05, que transformei em potência. Agora, eu vou multiplicar F igual 9 vezes 2 vezes 4. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4. Tá quanto? 72. Repeto 10. Os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido por quanto? 5 ao quadrado. 25. Repete a base 10. Aqui, 10. Multiplica os expoentes. Não esquecer. Menos 2 vezes 2, menos 4. Porque eu tenho agora uma divisão. Eu vou dividir quem? 72 por 25, que dá 2,88 vezes 10. Divisão. Subtrai os expoentes. Assim ficará menos 3 menos 4. Ficará assim, olha. Para não esquecer. Menos 3 menos da subtração, porque se trata de uma divisão, e um menos 4.
isso aqui é menos 4. Menos por menos, mais, assim ficará menos 3 mais 4, 1. Assim dará 10 elevado a 1. Que não precisa colocar. Se colocar não tem problema. Assim, resultado, 2,88 vezes 10, ou 2,88 vezes 10 elevado a 1 newton. Ou simplesmente, se eu multiplicar 10 vezes 2,88, dará quanto? 28,8 que newton, certo? Assim, essa seria a minha força entre essas duas cargas elétricas, uma positiva, uma negativa, demonstrando que é uma força de atração, certo? Aqui a nossa bibliografia, certo? A fonte de pesquisa. Não esquecer, a cada vez que você fizer uma pesquisa, um trabalho, colocar a fonte de pesquisa, a sua bibliografia. Relembrando, lei de Coulomb, força de interação entre duas cargas elétricas, duas ou mais, a uma certa distância. Essa força poderá ser de atração, carga de sinais opostos, de repulsão, de sinais iguais, dada através da equação F igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que a constante sempre será quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Que quanto maior os valores das cargas, maior o valor da força elétrica. Quanto maior a distância entre essas cargas, menor o valor da força elétrica. Ok? Pessoal, estudem. Até a próxima aula.